início de uma jornada. Foi quando Jesus diz assim: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim encontrará verdes pastagens. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Então você vai ter que entrar pela porta, que sou eu, e vai ter que trilhar o caminho, que sou eu, e que o objetivo final é tornar você como eu sou. Então Jesus é o início da nossa jornada, Ele é a nossa jornada, e Ele também é o objetivo final da nossa vida. Então significa que a cada instante, a cada momento da minha vida, eu vou me deparar com uma foto que ali está, um caminho, uma escolha. Todo o instante na nossa vivência, na nossa história, nós vamos fazer escolhas. Algumas escolhas eu preciso parar e entender de Deus, porque eu ainda talvez não tenha compreendido todas as coisas. Qual é o mapa que eu vou usar para trilhar? Cristo, palavra de Deus. Não é a religião, mas é Cristo, a Bíblia Sagrada, onde eu vou me dedicar a conhecer aquilo que Deus está dizendo que eu deva escolher na minha vida. Então, desde a minha manhã ao momento de eu deitar na minha cama, eu passo o dia inteiro fazendo escolhas. E aí que vem os grandes conflitos na nossa história, porque se eu não entender que aquela primeira decisão de andar no caminho de Jesus vai se apresentar em várias outras bifurcações, e que podem me tirar no caminho que é Cristo, ou que podem me conduzir para a vida que Deus tem para mim sempre. Então todos os dias eu sou confrontado com a minha escolha. Então como eu priorizo? Como eu sei para onde eu vou, onde eu não vou, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que convém, o que não convém? Em tudo, desde o trato com a minha esposa, ao trato com o meu ambiente de trabalho, todos os dias, esses caminhos que se apresentam diante de nós, um me leva para próximo de Deus, outro me leva para ciladas de Satanás. É assim constantemente. Como eu respondo, como eu lido, quando eu desejo, o que eu quero pegar, o que eu não quero pegar. E aí Mateus 6,33, abra lá, começa a falar de uma maneira de me manter alinhado com as coisas de Deus. Então, como eu vou ter que não apenas fazer a escolha uma vez na minha vida por Jesus, mas eu vou fazer essa escolha continuamente na minha história, todas as vezes que eu proponho como eu vou gastar o meu dinheiro, se eu não for dirigido por Deus, eu vou ser dirigido pelos meus próprios desejos. Quando eu desejo um relacionamento, que eu começo a me envolver com outra pessoa, para construir uma família, eu posso me escolher andar com Deus, ou escolhas que vão me levar para longe de Deus. Muitas coisas na nossa vida ainda estão meio com a roda bamba, pelo seguinte: se enquanto a gente não entender que eu tenho que ter me apaixonado por esse homem chamado Jesus, eu vou me apaixonar por muitas outras coisas na minha vida. Mas uma vez que eu me derramar de amor por esse homem chamado Jesus, e agora a minha escolha vai ser sempre para agradar o coração do meu amor. É uma coisa simples. Para quem vive já no casamento, no namoro, sabe que nas escolhas que nós fazemos, isso me aproxima da pessoa amada ou me afasta da pessoa amada. A maneira que eu me visto pode me aproximar da pessoa amada ou me afastar da pessoa amada. A maneira que eu respondo, que eu verbalizo, que eu proclamo, que eu declaro, pode me aproximar da pessoa amada ou me afastar da pessoa amada. E muitas vezes a escolha que nós fazemos, a escolha não é porque eu gosto, o que eu quero, mas é simplesmente porque eu quero agradar a pessoa amada. E aí a gente faz a escolha não por nós, mas pela pessoa. Com Deus é assim. E aí Jesus falando conosco, Ele diz assim: você quer andar no meu caminho? Então eu vou te instruir. Ele diz assim, no verso 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e lhes dará todas essas coisas. Então ele está dizendo,
nas escolhas diárias, nos caminhos. Quando eu vou ali no trilho, Jesus é um caminho que é um trilho, a gente tem que estar em cima do trilho. Se a gente sair do trilho, nós vamos estar por nosso próprio escolha, nós vamos descarrilhar, e aí não vai funcionar. Então para mim ter o foco, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha só a sutileza e a armadilha que o diabo coloca para que a gente mude o foco da nossa vida. Quando é que eu começo a me dedicar a outro caminho? Quando eu paro de priorizar o reino de Deus nas minhas escolhas, desde o meu levantar ao meu deitar. Diz assim no verso 25, desse mesmo capítulo 6: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida, que precisam para viver, nem com a roupa que precisam se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos, que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Verso 26 do capítulo 6, verso 27. E com isso, verso 28, e porque vocês se preocupam com roupas, uma pergunta, vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmo, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arrumar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Jesus fazendo um ensinamento a respeito de prioridade do reino. Parece que Jesus está dizendo que todas as vezes que a minha prioridade, ou seja, que a minha vida passa a ser buscar comida, bebida, vestido e morada, eu me afasto do projeto de Deus para a minha vida. Jesus sabia que essas coisas que fossem iluminar os nossos olhos, ou seja, se essa preocupação, se a minha vida fosse uma preocupação contínua a respeito de comer, beber, dormir e morar, isso nos arrastaria para longe do projeto e do ponto que Deus quer nos levar. Isso pode parecer uma forma até simplista de falar, mas é o que Jesus está dizendo. Fala assim: olha, busque o reino de Deus. Se você se meter a tentar, se capacitar para buscar comida, bebida, moradia e vestido, você vai sair do rumo de Deus. Se você está pensando que você vai trabalhar mais horas, para poder ter mais comida, mais bebida, mais coisa, você vai sair do reino de Deus. Ocupe-se em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque aí você vai estar no caminho de Deus, e essas coisas não faltarão, porque Ele não está dizendo, vocês não precisam delas. Ninguém aqui está dizendo que ninguém vai, você já viu um cristão genuíno que serve a Deus andar pelado por aí, porque não tem o que vestir? Não, aqui está dizendo, Deus, o Pai de vocês, sabe muito bem que vocês precisam de todas essas coisas. Aonde que vai a raiz disso? Se a gente for pensar e começar a estudar o texto, falando de Jesus, falando de coisas tão práticas na vida, porque o que que traz ansiedade na nossa vida? O que tira o sono de tantas pessoas? Talvez seja o concurso que eu não consegui passar, o emprego que eu almejava e não alcancei. Por que que eu queria o concurso e o emprego? Porque eu queria às vezes me vestir melhor, comer melhor,
porque ela vai ter o quê? Às vezes um rendimento melhor. Então no final, para que eu pudesse obter todas essas coisas, que Jesus está dizendo que não é preocupar, o que eu preciso para ter essas coisas? Dinheiro. E aí é que agora que começa o desafio de todos nós, porque a Bíblia diz que o meu alvo de vida não pode ser buscar dinheiro. Por quê? Porque todas as vezes que eu empreender a minha vida para buscar dinheiro, o dinheiro vai determinar as prioridades da minha existência, da minha jornada. E todas as vezes que eu priorizo o dinheiro na minha vida, o que acontece? Ele se torna senhor da minha vida. Ele começa a comandar tudo na minha vida. A hora que eu durmo, a hora que eu não durmo, a hora que eu levanto, a hora que eu acordo, aquilo que eu quero me capacitar, melhorar, como eu vou me vestir, porque às vezes eu quero mais dinheiro. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês precisam entender que se vocês não entrarem naquilo que Deus tem para a vida de vocês, vocês vão cair na cilada. O caminho está ali, há uma escolha diária. Então, quando eu me levanto, há uma escolha. Todos os dias fazemos escolha. E aí, o que vai me manter no caminho certo? Buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não é assim, eu não tinha nada que fazer, aí eu dei uma mexida lá na Bíblia. Não, buscar é desejar, empenhar-se ardentemente para alcançar algo. Ele está dizendo que é algo de prioridade mesmo, de envolvimento de vida. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus se não for de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças. Tudo na nossa vida que não tiver essas qualidades envolvidas, um esforço contínuo de coração, de mente, de físico, de alma, não vai agradar a Deus. Jesus vem fazer uma separação da nossa vida. Ele está dizendo, você quer viver o que eu tenho para você? Então é o seguinte, você precisa negar a si mesmo. Ninguém que não negar a si mesmo seus desejos e apetites para assumir Cristo na sua vida, não vai viver a vida abundante que eu tenho para você. Qual que é o problema? Qual é a chave que o diabo virou? Olha, eu tenho que me ocupar dessas coisas, porque essas coisas são importantes na minha vida. Então, o que eu faço? Eu vou atrás dessas coisas de uma maneira assim muito lícita, porque afinal de contas, trabalhar é o que Deus manda eu fazer. Às vezes algumas pessoas imaginam que trabalho entrou na vida do homem e da mulher quando entrou o pecado. Trabalho não entrou. Sabe o que entrou no pecado? Porque quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus deu para o homem, sabe o que foi? Trabalho. Então você quer saber qual que foi? Porque lá diz assim, Deus tinha criado todas as coisas, mas não tinha feito brotar nada no jardim, porque não havia quem o cultivasse. Então criou Deus o homem e colocou no jardim. Para quê? Trabalhar o jardim, cuidar do jardim. Então era trabalho, a primeira coisa. Sabe o que entrou lá depois, quando caía? Ele fala assim, viverás e comerás do suor do seu trabalho. Salário. Salário é fruto do nosso pecado, porque agora salário começou a determinar tudo, nosso ânimo de trabalhar ou não. Normalmente, nós assalariados, temos uma tendência de sermos ladrões, e aí há uma luta para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vou explicar isso melhor. A pessoa que trabalha e acha que ganha pouco, ela já não trabalha com o mesmo empenho, porque ela acha que se ela trabalhar mais, ela não vai receber por aquilo, então também não vale a pena ela trabalhar mais, então ela trabalha menos. A que quer ganhar mais, ela quer trabalhar mais, mas não é mais para revelar, para produzir coisas do reino de Deus, mas é para que ela possa ganhar mais. Então é uma crise. Ele acha que ele é mal pago, então ele trabalha menos. É um desafio. Eu não dou a minha vida, não dou meu tempo e fico lá negociando. Aí, se o patrão acha que ele está ganhando mais do que ele trabalha, aí ele também quer trocar o trabalhador. Então é um desafio. Essa é a causa do nosso pecado, quando nós agora nos tornamos assalariados.